começar a conversar, eu queria propor que vocês pensassem um pouquinho em tudo que a natureza traz pra gente. Vocês já pararam para refletir? A gente, por exemplo, tira da natureza a madeira, a gente tira da natureza a água que a gente bebe, a gente usa o solo para plantar, a gente colhe da terra raízes, flores, folhas que a gente come, frutos e várias outras coisas. E caminhar então num lugar bonito, perto de uma cachoeira, aquele barulhinho da água, do rio, aquela natureza bonita, aquela sombra gostosa que a árvore nos traz, no meio da floresta que a gente se sente bem, com aquela umidade, com aquela temperatura amena. Todos esses são benefícios que a natureza nos traz. Esses benefícios que a natureza nos traz são chamados de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, e eles são de 4 tipos, e nós vamos descrever cada um deles para vocês agora. O primeiro serviço ambiental que nós vamos falar é sobre o serviço de provisão. Provisão é aquilo que a natureza nos dá de maneira direta. Por exemplo, a madeira, as flores, os frutos e as raízes. Um outro tipo de serviço é o serviço de regulação. Então a natureza, ela nos fornece água limpa, por exemplo. Ela tem a capacidade de tornar essa água melhor, potável. O solo para a gente plantar, o controle biológico das pragas. Então a gente tem na natureza pragas, a gente tem predadores para essas pragas. A polinização são exemplos de serviço de regulação. Um terceiro tipo de serviço ecossistêmico seriam os serviços culturais. Aquele que a gente obtém de ter o contato com a natureza, de poder aproveitar, de fazer um piquenique embaixo da sombra de uma árvore, de poder visitar uma cachoeira ou um rio, tomar um banho de mar. São serviços, então, culturais que a natureza nos provém. O quarto tipo de serviço é um pouco mais difícil da gente conseguir enxergar. São chamados serviços ecossistêmicos de suporte. O fato da gente respirar o oxigênio, que a gente nem pensa nisso no dia a dia, né? Mas sem ele a gente não vive, vem exatamente do poder que a natureza tem de liberar esse oxigênio para a gente respirar. Isso é um serviço de suporte. A manutenção da fertilidade no solo e, dessa forma, a manutenção da floresta ou das nossas plantações. Também é um serviço de suporte que a natureza nos dá. O tipo e a quantidade de serviço que o ambiente fornece variam. Então, por exemplo, se eu tenho uma floresta íntegra, eu tenho uma chance muito maior de ter mais polinizadores, mais controladores de praga. Conforme eu vou degradando, ou mexendo, ou desmatando, ou transformando uma área de floresta, uma parte desses serviços pode ser perdida. Outro serviço ecossistêmico muito importante, inclusive para a sobrevivência da própria espécie humana no nosso planeta, é a produção de água. Quem vai contar um pouquinho sobre isso para a gente é a professora Naira Coelho. Quando a gente olha uma foto do planeta Terra, vista do espaço, uma das coisas que mais chama a atenção é que a Terra é azul. Azul porque 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água, mas 97% dessa água é salgada. A água doce representa apenas 3% da superfície do nosso planeta. A parte da água doce, líquida, que está presente de forma subterrânea nos aquíferos ou de forma superficial em rios e lagos, representa apenas 0,5%, e é essa parte que nós utilizamos. Além da água doce ser um recurso limitado, a sua distribuição também não se dá de forma igual entre os países. O Brasil é um país privilegiado. Está entre os 5 mais ricos em água doce do mundo. Só o Brasil detém 12% de toda a água doce do planeta. Porém, essa água doce também não está distribuída de forma igualitária entre todos os estados. A região hidrográfica da Amazônia possui 80% da água doce do país. Porém, apenas 5% da população vive lá. Por outro lado, as regiões litorâneas do Sul, Sudeste e Nordeste possuem 45% da população e apenas 3% da água doce. Isso nos mostra que a maior parte dos brasileiros estão se concentrando em regiões onde a oferta de água é desfavorável e leva ao fenômeno que se chama de estresse hídrico. Essa água que nós recebemos aqui no nosso distrito, ela vem do Rio Aliança, ele passa pela captação e chega aqui na estação de tratamento, e daí é distribuída para as residências, né? Não há muito desmatamento nas margens dos rios, né? Sabemos que houve e está havendo sim desmatamento, mas não nas margens dos rios. Por isso que não baixou o nível, como a gente tem visto em outras regiões, em outras cidades, né? Nós, em Colônia,
ainda temos esse privilégio. De acordo com o relatório de segurança hídrica e alimentar da FAO, 1/3 das maiores cidades do mundo obtém grande parte da sua água potável de áreas de floresta. Isso demonstra a importância das árvores tanto no ciclo hidrológico quanto na qualidade das águas. Essa questão de qualidade da água, ela pode ser abordada a partir do que é chamado do índice de qualidade de águas. Nesse índice, o oxigênio dissolvido é o parâmetro mais importante. Ele compõe aproximadamente 17% do valor total. E essa importância vem do fato de que os rios precisam de ter oxigênio dissolvido para que os organismos que vivem na água tenham oxigênio para poder utilizar nos seus processos. Os peixes precisam de oxigênio, as algas, as plantas, todos esses organismos aquáticos precisam do oxigênio. E é por isso que esse é o parâmetro considerado o mais importante. Um outro parâmetro que é o segundo mais importante é o dos coliformes fecais, que é uma análise que se faz para ver se essa água tem a possibilidade de estar transmitindo doenças. Inúmeras doenças são transmitidas por via hídrica. Então, esse é um parâmetro também muito importante para se evitar que uma criança que venha aí tomar um banho de rio acabe pegando uma hepatite, uma diarreia e outras tantas doenças que vêm por aí. Um terceiro parâmetro que eu acho também relevante é a questão da turbidez, porque uma água muito turva, ela não se presta a todos os usos. Você não pode servir água turva para as pessoas nas residências. A água turva prejudica os peixes, prejudica as plantas, então é um outro parâmetro que também é medido de uma forma bastante simples. Coletam um volume de água, depois filtra essa água, e depois o material que ficou retido no filtro vai dar muito bem uma indicação se a água está mais clara, mais transparente, ou se ela está muito turva, com muito argila, com muito material em suspensão, que seria um fator bastante negativo. Então, dependendo da turbidez, a quantidade de material que fica retido nesse filtro é maior ou é menor. Florestas preservadas em margens de rios, encostas, topos de morros e montanhas diminuem os riscos de inundações e deslizamentos de terra. Isso porque as copas das árvores impedem que a água da chuva caia ao solo com muita velocidade, diminuindo os efeitos da erosão. Os troncos e raízes também têm um papel importante que funcionam como barreiras naturais para evitar que as enxurradas da chuva carreguem sedimentos, partes do solo, para os córregos, evitando o processo de assoreamento. Então, até os meus 10 anos eu percebi isso e hoje eu paro para meditar, né? Quando houve mudança climática na nossa região, principalmente aqui. Não havia tanto desmatamento quanto hoje, né? São poucos os agricultores ainda que preservam uma quantidade de mata aqui. E nós, seres humanos, também vamos sofrer com essas consequências, né? Apesar de que somos nós os culpados, né? Somos nós os poluidores, né? Não só atinge nós humanos, mas todos os seres vivos. Uma pesquisa de doutorado aqui da UESC demonstrou esses serviços ecossistêmicos que as florestas desempenham de graça para nós na limpeza das nossas águas. O cientista descobriu que as águas vindas das florestas preservadas e matas ciliares protegidas, elas vinham bem mais limpas e isso gerava economia para as empresas de tratamento de água. A empresa chegou a economizar 3,75 milhões de reais em custos de tratamentos químicos evitados para o período de 3 anos. O cientista também avaliou as águas vindas de regiões onde existiam cabrucas, que são árvores de cacau plantadas dentro da floresta, sombreadas por árvores nativas. E percebeu-se que também houve um serviço ecossistêmico prestado para a limpeza de água, com uma economia de 810 mil reais em tratamentos químicos evitados por um período de 3 anos. Isso demonstra a importância de se investir em reflorestamento das bacias hidrográficas para termos água em quantidade e em melhor qualidade. Se essa poluição continuar, esse homem não abrir os olhos para mudar esse conceito, né? Vamos ter que ter uma mentalidade que a água é uma fonte de vida
né, que sem água, nenhum ser humano, nenhum ser vivo sobrevive sem a água, né? A água é super importante e nós humanos que temos maior quantidade de água no nosso corpo é que precisamos mais mesmo de água. Um programa de incentivo à produção de água e outros serviços ecossistêmicos vem sendo disseminados no Brasil e no mundo, onde produtores rurais têm a oportunidade de receber pagamento em dinheiro para a conservação das águas, do solo e proteção das florestas, e dessa forma dar continuidade ao fornecimento de serviços ecossistêmicos que irá beneficiar toda a sociedade. Esse instrumento de incentivo ficou conhecido como Pagamentos por Serviços Ambientais, ou PSA. Nosso grupo de pesquisa vem buscando conhecer mais sobre esse assunto. No ano de 2017, fizemos um levantamento e encontramos 68 programas espalhados em todo o território nacional, em quase 20 anos de experiência brasileira em PSA para a produção de água. Apesar das iniciativas de PSA terem se popularizado e estar presentes na maior parte das regiões brasileiras, os programas se concentram principalmente nas regiões do sul e sudeste do Brasil. Mas a Bahia também possui PSA. Em 2015, o estado da Bahia lançou a sua Lei Estadual de Pagamento por Serviço Ambiental. Nesse mesmo ano, o município de Ibirapitanga, localizado na área de proteção ambiental do Pratigi, lançou de forma pioneira no estado o seu programa Produtor de Água do Pratigi. Até o ano de 2018, já foram contempladas 185 famílias de produtores rurais, foram reflorestadas 242 nascentes e 30 hectares de mata ciliar, demonstrando que desenvolvimento rural e proteção do meio ambiente podem e devem andar juntos. Então temos que ter consciência, trabalhar, conscientizar os nossos alunos, nossos filhos, para que preserve as nascentes, né? Preserve a água. Porque daí vamos ter uma vida longa, porque sem água é impossível a gente sobreviver. E é aqui, no Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, que a gente trabalha nos nossos projetos. E esses projetos muitas vezes são desenvolvidos por professores, alunos de doutorado, alunos de mestrado, de iniciação científica, onde além de tocarem seus projetos, também trabalham com educação ambiental no sul da Bahia, em colégios rurais, a exemplo do projeto que a gente tem, a Aliança dos Saberes. Em 2019, na Semana de Popularização das Ciências e Tecnologia, a professora Naira com seus alunos Milena, Valentina e Isaac estiveram na Escola Cândido Romero Pessoa para falar sobre serviços ambientais, pagamentos de serviços ambientais e a produção de água. Na primeira parte, eles tiveram uma conversa com os alunos sobre a importância da água, como ela está distribuída no mundo, a importância das matas ciliares e o pagamento de serviços ambientais, por exemplo, o pagamento pela água limpa. Depois dessa conversa sobre a água, os alunos foram convidados a entrar para a diversão, a participar de um jogo parecido com o Banco Imobiliário, chamado Banco das Águas. Nesse jogo, eles iam mostrar que haviam entendido algumas coisas sobre como a produção de água, o pagamento por serviços e outras coisas funcionavam. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse momento da mesma forma que eu aproveitei, dizer que é um prazer ter vocês aqui com a gente e eu espero que a gente se encontre novamente aqui para discutir outros temas sobre ecologia, meio ambiente e conservação. Afinal de contas, a conservação da biodiversidade, a conservação do nosso planeta é o futuro da nossa espécie.